Olá pessoal, bom, neste vídeo nós vamos ver um seguinte desafio, tá? Nós vamos resolver o seguinte problema. Os números 1, 4, 7, 10 e 13 devem ser escritos na figura abaixo. Então tá aqui a figura, tá? De modo que a soma dos três números na linha deve ser igual à soma dos três números na coluna, tá? Qual é a maior soma que pode ser obtida dessa forma? 18, 21, 24, 25 ou 26. Então, antes de mais nada, o que a gente vai pensar? Tá? Então, a gente tem essa cruz aqui, a gente vai distribuir esses 5 números aqui sem os repetir, tá? E a gente quer obter a maior soma possível. A soma na linha deve ser igual à soma na coluna e deve ser a maior possível. Então, por enquanto, só para a gente pensar um pouco mais, eu vou colocar algumas letras representando aqui os números. Então, aqui eu vou colocar A, B, C, aqui eu vou colocar D e aqui vai ser E. Bom, o que tem que acontecer? A soma na linha tem que ser igual à soma na coluna, ou seja, A mais B mais C tem que ser igual à coluna agora, D mais B mais E, né? D mais B mais E. Com isso, o que você ganha aqui de cara? Esse B aqui, nesse membro aqui, você pode cancelar com esse B aqui. Então, portanto, daqui, isso implica que A mais C tem que ser igual a D mais E. D mais E. Então, isso aqui parece uma coisa muito inocente, mas vai ser muito importante para nós. Quer dizer, se você olhar para as pontas, esse número aqui mais esse tem que ser igual a esse número aqui mais esse, tá? Então, para que a soma seja igual, isso tem que acontecer. A soma do A com o C tem que ser igual à soma do D com o E. Bom, mas aí isso só ocorre de algumas formas, não é sempre que isso vai acontecer. E isso vai acontecer sempre que a sequência for tomada de maneira que ela forme uma PA, tá certo? Que é uma progressão aritmética. Então, o que eu estou dizendo aqui? Você esquece o B, que é o central, digamos assim, né? Então, você monta aqui a sequência de maneira que A, B, C e D, quer dizer, A, D, C e E, né? Quando você somar, eles fiquem equidistantes do termo central, digamos assim, tá? Então, o que a gente faz? A gente tem aqui 1, 4, 7, 10 e 13. Ó. Vamos lá. Ó. 1, 4, 7, 10 e 13. Se a gente prestar atenção um pouquinho, a gente nota o seguinte. Isso aqui já dá uma progressão aritmética. Ó. 1 para 4. Né? 4 menos 1 é 3. 4 para 7. 7 menos 4. 3. 7 para 10. O 10 menos 7. 3. 10 para 13, ou 13 menos 10, 3 também. Então essa aqui é uma progressão aritmética de razão 3. Então, o que é importante aqui a gente notar? Essa questão dos equidistantes aqui do central. Então o central aqui é o 7. Então, ó, 1 e o 13 são equidistantes. E você nota que 1 mais 13, essa soma aqui vai dar quanto? 14. Se você tomar o 4 e o 10, isso também vai acontecer. A soma vai ser igual a 14 também, ó. 4 mais 10 é igual a 14. Então, isso aqui é uma propriedade muito importante, muito interessante das progressões aritméticas, né? A soma de dois termos equidistantes do centro é sempre igual, mesmo que a sequência não tenha um termo central. Por exemplo, ó, vou colocar aqui uma progressão aritmética com quantidade par de termos. Sei lá, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Você nota que aqui não tem termo central, né? Porque a quantidade é par. Tem um termo, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Mesmo assim, você imagina aqui uma linhazinha aqui, ó, dividindo em igual quantidade de termos da esquerda e da direita, ó. Se você pegar 2 mais 12 dá 14. Se você pegar 4 mais 10 dá 14. Se você pegar 6 mais 8 dá 14. E assim vai, tá? Então essa propriedade é muito interessante, muito importante para a gente conseguir resolver o nosso problema, certo? Então
A ideia que a gente pode tomar com esse é a seguinte: a gente pode tomar o A para ser 1, o C que está na outra ponta para ser o 13, e aí aqui a gente pode tomar o D para ser o 4 e o E para ser o 10. Ah, professor, mas você pode pensar assim: professor, se eu tomasse o A para ser o 13 e o C para ser 1, tanto faz. O que vai importar é a soma, né? A gente quer saber qual é a maior soma que pode ser obtida dessa forma. Qual é a maior soma que pode ter aqui na linha e na coluna, né? Que é a mesma soma. Então, eu vou colocar aqui nossa cruz aqui do lado só para a gente expor essa solução, porque pode ter outra solução para o problema, tá? A gente quer a maior soma possível. Então aqui eu vou colocar o 1, aqui o 13, lá em cima eu vou colocar o 4, não importa se eu vou colocar o 4 aqui e o 10 aqui, não importa, o 10 aqui e o 4 aqui, tá? Não importa, a soma vai ser a mesma, 10. E aí o que sobra para colocar aqui no centro é o 7. Então perceba que a soma na linha e na coluna, qual é? Vai ser essa soma aqui. Quanto é que vai ser a soma na linha ou na coluna? Vai ser igual aqui, vai ser 1 mais 7 mais 13. Que dá quanto aqui? 7 mais 13 dá 20, mais 1 dá 21, né? E vai ser igual a da coluna também, ó. Vocês vão pegar na coluna aqui, vai ficar 4 mais 7 mais 10. Então daí é a importância da propriedade da PA, né? 4 mais 7 dá 11, mais 10 dá 21 também, ó. A soma foi igual, satisfez o que o problema pede. Então, por enquanto, o 21 está ganhando, né? Será que a soma pode ser 24, 25 ou 26? A gente vai ter que averiguar. Então, de acordo com o que eu expliquei até aqui, né? Interligado com a PA, se a gente colocar o central aqui e os outros 4 termos aqui, né? Tiver essa propriedade da soma ser a mesma, né? Temos aqui distantes, então vai funcionar, né? A soma na linha vai ser igual a soma na coluna. Então será que existe outra forma da gente fazer isso? A gente colocou o 7 no centro. Será que eu posso colocar o 1 no centro, digamos assim? Ou posso colocar o 4 no centro? Então vamos começar aqui pelo 1. Vamos tentar colocar o 1 no centro, tá? Então, vou fazer aqui a cruz novamente. E aí eu vou tentar colocar aqui o 1 no centro, tá? Da cruz. Então 1 está descartado. 1, 4, 7, 10, 13. Se você tira 1, esta sequência aqui, ela ainda forma uma PA de razão 3. Onde você tem aqui o 4 mais 13, que vai dar 17, né, no caso. E 7 mais 10, que também vai dar 17. Então, legal, eu posso colocar 1 aqui no centro. Se eu coloco 1 no centro, o que eu faço nas pontas? Coloco o 4 e o 13. E na outra ponta eu vou colocar o 7 e o 10. Então perceba que com isso, a soma que eu obtenho na linha vai ser quanto? 4 mais 1 mais 13, né? 4 mais 1, 5, mais 13 dá 18. E aqui na coluna também, né? 7 mais 1, 8, mais 10, 18. Só que 18 é menor do que 21. A gente já tinha obtido 21 aqui antes. Então, é uma solução que é válida, só que não é a soma, ele não gera a soma máxima, né? Soma aqui do 18 e aqui a gente já tinha obtido 21. Vamos ver se tem outra solução. Então a gente colocou o 1 e o 7 no centro. Vamos tentar colocar o 4 no centro para ver o que acontece. Será que a gente pode colocar o 4 no centro? Então vamos tentar colocar aqui, fazer aqui o 4 no centro, tá? Então se eu coloco 4 no centro, que números sobram para eu utilizar? O 1, o 7, o 10 e o 13. Bom, o comentário que eu faço sobre essa sequência aqui é que ela não vai manter de forma nenhuma aquela propriedade da equidistância, não é? Se você pegar, por exemplo, 1 mais o 13 dá 14 e aqui o 7 mais 10 vai dar 17. Em qualquer ordem que você dispor aqui não vai dar certo. Se eu colocar 1, 10 aqui e aqui colocar o 7 e o 13 também não vai dar, né? Porque 1 mais 10 dá 11 e 7 mais 13 dá 20. Então de toda maneira que você dispor essa sequência aqui, tá certo? Não vai dar para a soma na linha ser igual a soma na coluna, tá certo? Então no caso, colocando o 4 aqui no centro, você não obtém a solução, tá certo? Então aqui, para esse caso aqui, não tem solução, porque fura aquela propriedade. Os números que você colocar aqui, jamais a soma desses dois vai ser igual a soma desses dois, né? Então você pode até fazer um esboço aí, tá? Se você quiser
continuar, quiser pensar, será que não dá mesmo? Então vamos tentar colocar, ó, sei lá, o 4 já foi, então você vai ter que colocar esses números aqui em alguma ponta. E não importa a ponta que você vai colocar, digamos que você bota o 7 aqui. Na outra ponta, então o 7 já foi. Se você colocar 1, 7 mais 1 vai dar 8, enquanto que 10 mais 13 vai dar 23. Se você colocar o 13, 7 mais 13 vai dar 20. Vai sobrar um mais 10 que é 11, não dá certo também. Se você colocar o 10 também não dá certo. 7 mais 10 dá 17 e 1 mais 10 vai dar 11. Então de toda maneira que você tentar fazer isso, tá, não vai dar certo. A soma da linha vai ficar diferente da soma na coluna. Tá? Então, nesse caso não tem solução. Então, o 1 e o 7, eu vou até colocar aqui de lado. 1, 4, 7, 10 e o 13. Então, com 1 a gente viu que dá certo, porém a soma não foi a maior possível, que a soma foi 18. Com 7 a gente viu que dá certo e por enquanto a soma máxima está sendo 21, que é no caso do 7 central aqui. E aí, o 4 no centro a gente viu que não dá certo. Vamos testar só o 10 e o 13. Então, vamos lá. Vamos tentar colocar o 10 no centro e ver o que acontece, tá? Então vamos aqui, fazer aqui o tablado de novo, né? A cruzinha. Eu vou colocar o 10 no centro. Se eu utilizo o 10 no centro, quais os números que sobram? 1, o 4, o 7 e o 13. Então de toda maneira que você tomar aqui, né? Esses números que você dispor, a soma de não vai dar aquela propriedade da equidistância, né? 1 mais 13 vai dar 14 e 4 mais 7 vai dar 11, né? E de toda maneira que você dispor aqui, você não vai conseguir fazer com que a soma na linha seja igual à soma na coluna. Então digamos que eu coloco 1 aqui. Se na outra ponta eu botar o 4, 1 mais 4 é 5, enquanto que 7 mais 13 é 20. Se na outra ponta eu colocar o 7, 1 mais 7 dá 8, enquanto que 4 mais 13 dá 17. Se na outra ponta eu colocar o 13, e o mais 13 dá 14, 4 mais 7 dá 11, tá certo? Então aqui você percebe que não vai dar certo também, até porque a sequência não forma uma PA, né? Essa diferença aqui é 3, ó. Essa diferença aqui também é 3, só que essa diferença entre o 7 e o 13, ela não é 3, né? Ela é 6. Então é por isso que não dá certo, né? Porque foge da propriedade da equidistância, certo? Aí a soma não vai ser das duas pontas aqui, dos pares de pontas, digamos assim, essa soma não vai ser constante, né? A ideia é essa. Então com 10 também não dá certo. E para fechar, o último que falta a gente testar é o 13. Será que com o 13 dá certo? Né? Como o 13 é o último elemento da sequência, a gente vai ver que os outros 4 formam uma PA, né? Então, eu vou tentar colocar o 13 aqui no centro e ver o que acontece, tá? Então, eu jogo o 13 aqui no centro. Então, quais os números que restaram? 1, o 4, o 7 e o 10. A gente nota que aí dá certo, porque esta sequência aqui, diferente da anterior, ela forma uma progressão aritmética, né? Você tem aqui 1 para 4 é 3, 4 para 7 é 3, 7 para 10 também é 3. E aqui os equidistantes, ó, a soma dos equidistantes dá a mesma. 1 mais 10 dá 11 e 4 mais 7 dá 11. Então eu posso dispor, para dar certo aqui, o 1 e o 10 na outra ponta, e aqui o 4 e o 7. Tá? E aí eu percebo o seguinte, qual é a soma na linha? Bom, a soma na linha vai ser 13 mais 1 é 14, né? 14 mais 10 é 24. Opa, já ganhou do 21, né? E aqui também a soma na coluna, claro que vai ser igual, né? Você tem 7 mais 13 que é 20, mais 4 dá 24. Então essa é a soma máxima que a gente consegue obter, não é? E aí eu ressalto, eu repito o que eu falei antes, né? Qual é os casos em que deu certo, o que a gente notou? Que quando a gente tirou o termo central aqui, ainda assim você obtém termos aqui equidistantes, né? Do centro cuja soma é igual. 1 mais 3 dá 14, 4 mais 10 dá 14. A gente tirou o 7 e viu que dá certo. O problema, a soma dá 21 na linha e na coluna. Só que o 21 não é o máximo. O máximo, como a gente constatou, é o 24. Outro caso que deu certo aqui foi o caso, né, do
do 1, não foi isso? Então, o caso do 1 no centro, exatamente. Então, quando a gente colocou 1 no centro, a gente viu que a sequência restante, ó, 4, 7, 10, 13, forma uma progressão aritmética de razão 3, né? Ó. Essa diferença aqui é 3 e aqui também é 3. E aí, 4 mais 3 dá 17, 7 mais 10 dá 17 também. Então, também dá certo. Só que aqui a soma na linha e na coluna é igual a 18, não é a máxima, né? No caso, vai ser a mínima, né? A soma mínima. E o outro caso que deu certo, né, foi o caso do 13, que foi o último aqui, que foi o caso onde a soma é máxima. Quando eu coloco o 13 no centro, os números que restam, que é o 1, o 4, o 7 e o 10, eles formam uma sequência que é uma progressão aritmética de razão 3. E a soma dos termos equidistantes é sempre constante, é uma propriedade das progressões aritméticas. Só para fazer uma pequena observação aqui, quando a gente tira o 7, os quatro números aqui nesse caso que sobram, que são 1, o 4, o 10 e o 13, isso aqui não é uma progressão aritmética, né? 1 para 4 é 3, 4 para 10 já dá 6 e 10 para 13 é 3. Só que os números equidistantes do central, como eu falei, tá? Quando você soma eles é constante, ó. 1 mais 3 dá 14 e 4 mais 10 dá 14. É por isso que nesse caso aqui também dá certo. Então, pessoal, a gente obteve aqui como soma máxima, né, na linha ou na coluna, o 24, tá? E aqui está a opção que a gente tem que marcar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, uma questão, um desafio bem interessante, né? Espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço e até a próxima.